Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Era um momento que o Corinthians estava... era diferente. Então, mas é isso que eu tô falando. O time jogou dentro da grande área. Mas é que tá, Pascoal. É isso que eu tô querendo dizer. O Corinthians, quando ele estava no Campeonato Paulista, era um momento delicado, que o Corinthians não vencia. O Corinthians, ele estava num momento de turbulência e que ele não poderia perder aquele jogo de jeito nenhum. O empate pro Corinthians servia. Mas o Corinthians, logo no começo do jogo, ele acha um gol. Danilo Avelar. Bola ali, o Corinthians bate, rebate, pau. Gol. Tá certo? Gol. Ele vai lá e retrai o time porque ele não podia perder aquela partida. Então o Corinthians agiu com inteligência. Não foi um futebol bonito? Não foi. Mas o Corinthians, ele se predispôs a fazer o que ele precisava ter feito. Diferente de ontem. Ontem o Palmeiras aí em crise, vamos colocar assim. A torcida que fez um protesto absurdo no dia anterior. Não, o Palmeiras não tá em crise. Tá no momento de turbulência, Benja. Tá no momento de turbulência. A torcida organizada lá, ameaçar. Aquilo é uma coisa sem o menor cabimento. Eu não tô falando o Palmeiras tá em crise? Mas peraí, deixa eu terminar, gente. Não, mas não tá em crise. Veja, o Palmeiras depois da Copa América, ele não venceu um jogo. Entrou pressionado. Ele não venceu um jogo. Mas não é crise. Lógico que é. Lógico que é um momento de turbulência. Veja, é um momento de turbulência. O Palmeiras não estava jogando bem. Houve um protesto absurdo na tarde de sábado. Então, o Palmeiras entrou extremamente pressionado e tomou um gol logo cedo do Corinthians. Quando você pega realmente uma condição dessa, totalmente favorável para que você vá para cima do adversário e consiga nocautear, o Corinthians não faz isso. O Corinthians novamente abdica do jogo, tanto que o Palmeiras termina o primeiro tempo, Benja, com quase 80% de posse de bola. Aí você tem razão. Você tem razão. O Corinthians criou o impacto do gol, fez 1-0 e não aproveitou o bom momento na partida. Porque o Palmeiras começou melhor, mas criou aí, duas possibilidades. Mas isso daí não se muda do dia para noite. Isso é um trabalho que demanda muito esforço. O Carille está tentando se mudar, isso é muito legal. Da parte dele, os conceitos dele, ele tá enxergando, entendendo que, caramba, se você tem a posse de bola, o adversário não vai te agredir. E a chance de você ser machucado diminui. A filosofia do Carille sempre foi essa: fazer um gol e retrair para tentar o contra-ataque. Fazer um gol, retrair e tentar o contra-ataque. E não é só dele, é da maioria dos técnicos dessa geração. E também da geração passada também, que forjou esses técnicos atuais. Então, para você mudar isso, demanda um certo tempo. Você não vai fazer isso do dia para noite. Eu tava zoando o negócio do pra frente, e é verdade, eu vi. Ele pedindo pro time sair. Mas esse time já está condicionado a jogar assim, com ele, há 2 anos. Mas então isso demanda muito treinamento. De posse de bola do Palmeiras no primeiro tempo. Quase 80% é muita coisa. O Corinthians jogando em casa, diante da sua torcida. A posse de bola também não quer dizer nada. O Palmeiras teve 70%. O Palmeiras teve 70% de posse de bola no primeiro tempo e o Corinthians fez 1-0. O Flamengo teve 70% de posse de bola, tomou 3-0. Posse de bola sem efetividade, quer dizer chonga. Aí estamos falando... Então, mas não quer dizer nada. Então quando você põe lá... Mas nesses scouts aí, você põe lá 73% de posse de bola. É um dado. É um dado furado. Aí você vai ver chute a gol, nenhum. Então não significa muita coisa. Você não tem é um que ter dado posse furado, de bola. ele é um dado. Você tem que ter um dado que precisa ser interpretado. Você tem que ter posse de bola, arremates a gol e efetividade nesses arremates. O Santos tem muita posse de bola. Ele tem uma média de quase 17 chutes a gol por jogo. É bastante. E desses 17, ele acerta quase 7 por jogo. Ainda não é o ideal. Precisa ter 2 dígitos de acerto, 10 ou mais. Mas nos últimos jogos o Santos tem batido 2 jogos, 2 dígitos. Contra o Avaí, contra o Ceará, 10 foram corretos. Menos 10. Agora, ontem, mais uma vez, o Felipe Melo foi o melhor jogador do Palmeiras. Felipe Melo, esse ano, é o melhor jogador do Palmeiras. O Felipe Melo conseguiu, no primeiro tempo, perder uma bola. Ele perdeu a bola no ataque. Ele deu um pique tão grande que ele conseguiu ainda tirar a bola do jogador que via. O Felipe Melo ontem foi um leão dentro de campo. Você não deixa o Facicani falar, né? Espetacular. Parabéns. Desculpa. Perguntando pra ele, você já entrou? Ele já falou. Espetacular. Espetacular. O Palmeiras tem alguns jogadores ainda que não. O Palmeiras tem alguns jogadores que não estão ainda no nível de pré-Copa América. Mas já estão melhorando em termos de posicionamento, em termos de qualidade.
Felipe Melo, por exemplo, melhorou muito. Tá jogando bem depois da Copa América é o Felipe Melo, Pascoal. O time não tá jogando o que jogou, tá longe de jogar. Não, muitos não. Ele tá se encontrando. Por exemplo, o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa ontem. Diogo Barbosa. Ele ontem foi uma temeridade em campo. E a falta que ele fez? Você não vai falar do Palmeiras? Desnecessário. Desnecessário. Ele pode falar alguma coisinha? Senhor? Ele pode falar alguma coisinha? Tá começando agora o Fox Sports Pascoal. Pô, ele fez uma pergunta pra ele. Você tá quieto. Eu perguntei pra ele. Eu perguntei pra ele. Falei, Facincano, o Felipe Melo é o melhor jogador do Palmeiras. Você falou Facincano? Falei. Aí você falou, é um leão. O Pascoal fala. É um pitbull. Você viu como ele saiu comemorando o? Agora, o senhor falou o nome que eu ainda não vi. Diogo Barbosa. Quem que é esse cara? Saiu ontem. Diogo Barbosa terminou o primeiro tempo no lucro. Mas ele que era pra ser expulso. Quem é Diogo Barbosa? Lateral esquerdo do Palmeiras. Mas ele chegou quando? Já o campeão para o Brasil. Mas quando foi contratado eu falei, eu ouvi, nossa, trouxe o melhor lateral esquerdo do Brasil. Agora também é uma porcaria, agora não serve. Faz 1 ano e meio que foi contratado, é isso? Faz 1 ano e meio. Não vi esse menino estrear. Campeão brasileiro, rapaz, como não, ano passado? O titular era o Vitor Luiz, não, mas ele tava bem. Não, o Vitor Luiz quanto o Diogo Barbosa ano passado foram bem, cara. O nível dele de medo pra jogar futebol, jogo grande, é inacreditável, né? Ainda mais no nível de exigência que eu já... Aliás, quando a torcida cobra, não da forma que foi sábado descabida, mas quando ela cobra resultados pra jogos grandes, ela tem razão este ano. Porque se a gente pega os clássicos do Palmeiras e jogos mais pesados, o Palmeiras tá devendo muito, tá devendo demais. Não só contra o Corinthians, porque não venceu ainda, né? Faz tempo que o Palmeiras não vence o Corinthians, aliás. Aliás, o Palmeiras é o único time que tem... O único dos grandes que tem 3 vitórias na Arena. No brasileiro. Ano passado na Arena do Corinthians. Ganhou de 1-0. Na Arena do Palmeiras 1-0. Mas, assim, tô dizendo, em Itaquera o Palmeiras entra recentemente. Então fala, em Itaquera faz tempo. É o único grande de São Paulo que tem 3 vitórias contra o Corinthians. Pega demais no pé do Palmeiras. O Santos tem uma, o São Paulo nenhuma. Pega demais coisa nenhuma, porque é um time que em clássico, jogo grande, venceu o Santos esse ano 4-0 no jogo com o São Paulo e foi um desastre. Foi o único jogo do ano que ele foi muito mal, mas depois no Paulista empatou, venceu o São Paulo. Mas peraí, o Pascoal deu a informação errada. O único time de São Paulo, dos grandes, que venceu o Corinthians na Arena 3 vezes foi o Palmeiras. Qual que ele falou? Do Brasil não, de São Paulo não, do Brasil inteiro. Não, falando dos grandes de São Paulo. Foi o Palmeiras, só o Palmeiras. Não, porque só a gente tá falando... Do Brasil, acho que o Flamengo também. 3, não, o Flamengo venceu 2. O Palmeiras tem 3. Acho que o Flamengo venceu 3. Não, venceu 2. Acho que foi... Não, venceu aquele 3-0 do Dorival. E o da Copa do Brasil. Agora, gol do Arão. Eu acho que tem mais uma vitória também. Foi 2. Foram 2. 3 vitórias. Só para lembrar, o Corinthians em clássicos em 2019. Aproveitamento do Corinthians é de 60%. 10 jogos, ele fez 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. É o melhor aproveitamento dos times grandes de São Paulo. Então, depois vem o Santos com 52,4. Em 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Palmeiras, 8 jogos. 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. É muito pouco. Muito pouco, claro que é muito pouco. O aproveitamento do Palmeiras é 45,8. E o São Paulo é o único time que não venceu o clássico nenhum. Em 9 jogos, 4 empates, 5 derrotas. O aproveitamento de quase... Sábado pega o Santos. São Paulo não venceu o clássico há mais de um ano. Completou um ano. Falo. Alguém de São Paulo vencer o São Paulo em clássico hoje não é novidade. Tem sido uma rotina. O São Paulo é que tem que mudar isso. Então o Palmeiras venceu o São Paulo no Campeonato Paulista, naquele 1-0, gol do Carlos Eduardo, etc e tal, um jogo que não acrescenta. O que tem que vencer é o jogo pesado, o jogo de brasileiro, o jogo de mata-mata, quando pega o Internacional, quando vai pegar o Grêmio agora no na Libertadores. É esse tipo de desempenho para jogo em que o time tem que ter equilíbrio, que não tem. Entra o jogo completamente desligado, como foi ontem, com 5 minutos 1-0 pro Corinthians. Não, 5 minutos não. O Palmeiras jogou 10 minutos melhor que o Corinthians. Pascoal, Corinthians aí numa bola parada saiu o gol. Corinthians teve... Ué, você jogar melhor, jogar melhor, o que é jogar melhor é efetivo. Assim. O time não é efetivo. Não, o Cássio fez 2 defesas importantes. No primeiro tempo? Estava impedido. Naqueles 10 minutos. Fez boa. Uma daquelas 3 jogadas ofensivas do Palmeiras. O Daverson nem impedido consegue fazer gol. O Daverson nem impedimento consegue fazer gol. O Daverson não fez o gol da vitória no final, porque o Cássio pegou. Agora só queria falar um negócio aqui. O atacante não faz gol. Pegou não, hein? Que defesa. Eu queria só falar um negócio aqui que eu tenho falado há muito tempo. O Cássio é muito mais goleiro do que o Alisson. Ele é muito... É exagero, tá? É só pra dar uma hipérbole, pra dar força ao que eu tô falando.
Ele é mais goleiro do que o Alisson. Cássio falhou no meio da semana. Tudo bem, mas todo mundo falha. Todo mundo falha. O Alisson é campeão da Champions. O Alisson não tomou gol praticamente. Se o Cássio jogasse no gol do Liverpool, seria campeão. Não, tudo bem. Eu era um defensor do Cássio titular na Copa do Mundo de 2018. Eu era. Mas depois da temporada... coração. Não. 2018, lembra? Eu falava que o Cássio tinha de ser o goleiro da seleção. O Cássio é um monstro. Mas depois da temporada o Alisson hoje está no outro patamar. Não acho. Você está louco. Não acho. O Alisson é o maior goleiro do mundo hoje. Eu acho que o Alisson é um tremendo goleiro. O Cássio é mais goleiro do que o Alisson. O Cássio, eu volto a dizer, se o goleiro do Liverpool na Champions fosse o Cássio, ganhava do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E se fosse o goleiro do Liverpool na Premier League, talvez tivesse vencido. Pega os números do Alisson na temporada. Eu sei, são ótimos. O Alisson é brincadeira. Mas ele tem um senso de achar o Cássio Pode, melhor? mas ele tem um senso de posição. Não, mas que você falou, ele é muito melhor. Muito melhor. Isso é uma hipérbole, só pra dar força ao que eu tô falando. Mas eu acho o Cássio mais goleiro. Gente, o Alisson... Eu acho o Cássio. O Cássio é mais goleiro do que o Alisson. O Cássio é mais goleiro do que o Alisson. O Cássio não teve a oportunidade de ir para um time grande. Ele foi pro PSV, né? Chegou lá, ele não estava maduro ainda. O Alisson tem uma história na Europa que o Cássio não tem. Mas eu, sinceramente, se eu tivesse hoje, num paro ímpar, vou começar lá a montar o meu time. Ganhei. Cássio e Alisson. Cássio, fácil. Mas se você é técnico da seleção hoje, que pra tá mim o goleiro é o Cássio. Você tira o Alisson do titularidade? Eu tiro. Não é que você quiser tirar. Você pode até deixar, não tá complicando. Por exemplo. Vai jogar com os goleiros? Os três, ele tá entre os 3 goleiros da seleção. Pra mim, ele é mais goleiro que esse goleiro do City, que eu nunca vi falar. O Ederson. Ele tava lá jogando no Benfica, aí ninguém sabia quem era o cara. Mas tá no Benfica. Beleza. Aí ele foi pro City. Você acha que o Cássio é inferior ao Ederson? Não, tá no City. E daí? O Cássio podia estar lá também, pô. O Fernandinho joga no City. O cara podia estar lá, mas tá no Corinthians. Tá jogando em Itaquera. O outro joga no Manchester City. O Fernandinho joga no City. E joga bem pra cacete. Uma maravilha. Leva pra seleção. Não, mas a seleção ele joga mal. Aí o treinador é que o Flavinho ele tá contaminado por um ódio que ele tem do Corinthians. Ele não vai dar pra se torcer, mas o senhor Mãe tem razão. Isso aí, eu não tenho ódio ao Corinthians. Eu desgosto do Corinthians, mas eu não coloco isso nas minhas análises. Tanto que, repito, na Copa do Mundo de 2018, eu achava que quem deveria ser o goleiro da seleção era o Cássio. Acho que o Cássio pegaria algumas bolas que o Alisson tomou. E cadê aí os entendidos da mídia que falavam o Cássio é protegido do time? Não, isso não apareçam. Vamos lá. Cada um fale. O Alisson é considerado os 3 melhores goleiros do mundo. Essa temporada. Ele tá boa mesmo, mas... Boa não, é espetacular. Aí o senhor Mãe tem razão, porque, por exemplo, essa temporada eu concordo com vocês, mas se a gente for traçar toda a trajetória do Alisson na seleção brasileira, ele nunca jogou tão em alto nível assim. O senhor Mãe tá analisando... Quantos anos o Alisson tá na seleção? A temporada de 2019... Parece que ele tá há 10 anos. Essa temporada de 2019, vocês têm razão, o Alisson pegou demais o gol do Liverpool. Só que a trajetória dele na seleção brasileira, tanto que aquele jogo contra a Bélgica lá, ele falhou. Ele falhou. O gol do De Bruyne foi falha. Ele teria defendido aquele chute do De Bruyne. Claro que teria. Gente, vocês estão malucos. O Cássio pegou bolas mais difíceis. O Alisson... cara é o melhor goleiro do mundo hoje. O Alisson fez um 2018, 2019, lá porque a temporada lá é quebrada. Espetacular. O Cássio está jogando em alto nível há muito tempo. Há muito tempo. Pô, ele pediu o Walter titular há um tempo atrás. Não falei, peraí, não fala bobagem. Peraí, não fala bobagem. Você falou que é do mesmo nível. O que eu disse... O Walter é melhor que o Alisson. O que eu disse foi o Walter é melhor que o Alisson. Ele não quer falar. Só fala igual, o Walter é melhor que o Alisson. Isso foi o seguinte, eu falei, o Cássio quando não pode jogar, o Walter ele dá conta do recado. Foi isso que eu disse. O Walter é melhor que o Alisson. Tira o Cássio e põe o Walter. Fala bobagem. O Walter é melhor que o Alisson. Veja, não... Você falou que o Walter e Cássio são o mesmo nível. Eu acho que hoje o Cássio e o Alisson são do mesmo nível. E o Walter? São do mesmo nível. A partir do momento que você coloca os dois numa prateleira ali, eu acho que... E o Walter? O Sormani optou pelo Cássio. Tá, já ouvimos. Não é um absurdo pensar isso. O Walter é do mesmo nível do Alisson? Você falou que o Walter é um excelente goleiro. Sim, mas você... Não, ele falou que Walter e Cássio eram o mesmo nível. Não, a frase é minha. Ele é o reserva. O Walter é o reserva. Te dá segurança. Eu vou repetir o que eu disse. Por favor. Eu falei, o Cássio quando não joga e o Walter tem que entrar, ele dá conta do recado. Eu
falei, o Corinthians tem um excelente Você usou a frase que é o mesmo nível. Ué, peraí, o Sormani outro dia ele colocou... Ele falou na época, ele falou assim, Cássio... Eu sou chato. Você falou, Cássio... Não, pera só um minuto. Você não falou que Cássio e Walter no mesmo nível? Eu falei que os dois aí se completam. Falei, o Corinthians hoje tem dois goleiros aí que são realmente do mesmo nível, só que o Cássio tá um patamar acima. Só que os dois não têm o mesmo nível. Por exemplo, o Sormani falou outro dia do Léo Gomes, o lateral direito do Grêmio. Ele falou do Léo Gomes. Você entende que é um bom lateral. Eu falei, mas o Fagner é melhor que o Léo Gomes. Você falou, concordo, só que os dois são excelentes. Por exemplo, se o Grêmio não tiver um Fagner, mas ele tem o Léo Gomes, ele supre muito bem a ausência, por exemplo, de um lateral reserva que não é tão bom. Então, com relação ao Walter, tá na cara que o Cássio é um pouco melhor que ele. Porém, o Walter é um excelente goleiro. Pouco não. O Walter é um goleiraço. O Cássio é muito mais goleiro. O Walter é um goleiraço. Eu tô vendo ele falar que o Walter é melhor que o Alisson. Dá segurança. O Walter é melhor do que 80% dos goleiros do futebol brasileiro hoje. Os titulares. Ele tá no nível do Alisson? Não, ainda não. O Walter é pro Corinthians o que o Sérgio era pro Palmeiras. Agora, tá louco. Sérgio Marcão. O Walter é muito mais goleiro, tá louco. O Walter é mais goleiro. Se sair o Marcão e entrava o Sérgio, foi goleiro titular. É igual no Palmeiras. Pascoal, o torcedor do Corinthians saiu frustrado ontem. Ele não gostou do que ele viu. Eu acho que a torcida do Corinthians... Aliás, também o torcedor do Palmeiras que acompanha o jogo, porque não tem torcida mista, é torcida única, acho que o torcedor do Palmeiras também se decepcionou ontem. Um pouco menos, né? Porque o segundo tempo do Palmeiras foi melhor do que o segundo tempo do Corinthians. Mas eu acho que a torcida do Corinthians saiu decepcionada, sim. O time do Corinthians não deu motivos para o torcedor, até porque o torcedor do Corinthians é legal, incentiva até o fim, mas gente, quando estava no fim do jogo, já tinha aquele vazio aqui na torcida. A torcida estava aquele oco, sabe como é que é? Estava apoiando, mas estava percebendo. Eu vou repetir o que eu falei no dia que contratou. Não consigo entender Sornosa titular desse time do Corinthians. Aliás, era o Sornosa. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu falei quando trouxe. Aí ele deu passe pro Wagner Love fazer o gol da final do título. Nossa, olha aí, chupa. Mais um passe ontem pra gol. Gente, não dá pro Sornosa ser um cara titular desse time do Corinthians. Da mesma forma que o Matheus pode ser banco do Corinthians. Não tem a menor condição, cara. Ou ele ou o Matheus Jesus, que eu acho que são dois bons jogadores. Esses dois meninos estão pedindo muito passagem para serem titulares do Corinthians. É a mesma coisa. Não dá ideia, hein? Não dá ideia. O quê? Porque se tirar o Sornosa e botar o Matheus Jesus, aí são 3 volantes, hein? E qual o problema? E a ideia, hein? Jogar com 3 volantes. Mas não tem que jogar assim, eu não é questão de 3 volantes, é que eu falo assim. Inclusive ontem você... o Matheus Vital pra jogar, Então, mas você sugere muitas vezes aí o Gabriel adiantado pra poder articular as jogadas. E eu sempre combato essa tese aí, porque eu não vejo o Gabriel aí com essa qualidade toda pra chegar na frente ali e fazer alguma coisa. O Gabriel, ele teve ontem 4 vezes na frente da área do Palmeiras pra poder concluir uma jogada. Ou chutar em gol, ou dar um passe, ou criar alguma coisa em termos de perigo. Não fez nada, Pascoal, ele errou o passe. O Gabriel não tem essa qualidade pra chegar lá na frente da área do adversário. Tanto que o Carille, de forma tardia, ele tira o Gabriel do jogo ontem pra colocar o Matheus Vital. E aí, na boa, Facincani, o Matheus Jesus hoje é muito mais bola do que o Júnior Urso. Tá na cara, se ele quiser manter. O Júnior Urso não jogou mal, mano. Para, Pascoal, para. Jogou mal? Pascoal, a partir do momento que Júnior Urso não jogou mal. A partir do momento, não jogou. A partir do momento que é o Júnior Urso que tem que criar a situação. O Júnior Urso que é o volante de saída. É o Júnior Urso que é o volante de aproximação. Não é o Gabriel, Pascoal. A partir do momento que você vê o Gabriel 4 vezes na frente da área do Palmeiras, é porque o Júnior Urso está estático na frente da zaga. O Júnior Urso não saia pro combate. É uma ideia. Como é que o Júnior Urso começou a jogar? Eu concordo com você. É uma ideia. Como é que o Júnior Urso começou a jogar no Corinthians? O que eu não concordo hoje... Simples, cara. O Júnior Urso jogava de volante. Pera! Deixa ele terminar a frase. É o que eu falei. Eu acho que o Corinthians teve uma melhora, não é contra a pessoa, mas contra o lado técnico. O Corinthians se tornou um time mais leve pra sair pro jogo. Mas o Ralf é bom em bola aérea. Tudo bem, ele é bom em bola aérea. O Ralf é uma bandeira na história do Corinthians. O Ralf é um dos principais maiores da história do Corinthians. Podia jogar de zagueiro fácil, numa linha de 3. Podia jogar de zagueiro. Eu acho que dá pra você adaptar ele ao novo sistema. Para este momento, que o Corinthians precisa de agilidade para sair pro jogo, para ser um time mais leve, não vejo o Ralf trava um pouco essa saída. Deixa eu só falar uma coisinha. Tem que botar o Matheus Jesus ali. O Matheus Jesus ou o Júnior Urso. Matheus Jesus e o Júnior Urso. Aí você melhora. Você pode fazer um esquema. Você pode fazer um esquema assim: Matheus Jesus com o Júnior Urso, que são dois caras que se alternam, se completam. Matheus Vital à frente com o Pedrinho
o Everaldo ou o Cleison e o Wagner Love. Mas se você pega a Chapecoense com essa escalação, é uma coisa. Você pega o Palmeiras, precisa ter aquele cara aí que é um cão de guarda. Precisa ter aquele Ralf ali. Aí vai ser Não, mas, mano, aí vai ser o Carille. Aí vai ter que ser o Carille pra dar o quê? Sustentação defensiva a esses caras. Outra coisa, por falar em Carille, outra coisa, só por falar aí rapidinho, Benja, o Corinthians ontem, ele de forma demasiada rifou bola na área do Palmeiras. Final do jogo, Carille, você já demora demais pra mexer. Você foi fazer a primeira substituição no Corinthians com 15 minutos do segundo tempo. E a última, faltava praticamente 9 minutos pra acabar o jogo. Que você coloca o Everaldo no lugar do Cleison. Carille, pelo amor de Deus, o Corinthians ontem rifou bolas na área do Palmeiras. Não é cruzou, não, ele rifa, ele vai na linha de fundo e cruza. O Wagner Love, ele não tem como principal característica, o cabeceio. Quando você tem o Wagner Love sozinho, porque o restante ele é tampinha. Cleison é tampinha, Pedrinho é tampinha, o Sornosa é tampinha, ninguém briga com o Wagner Love por bola aérea lá dentro da área. É só ele contra 2 zagueiros. Então, Carille, a leitura do jogo ontem estava na cara que era jogo pro Bocelli, que é um cara que tem presença diária. Não vou falar do Gustavo, porque o Gustavo tá voltando agora de lesão. Na parte final do jogo, você tá falando? Sim. Pô, ele tá rifando bolas na área do Palmeiras e o Corinthians, ele teve como característica isso durante todo o tempo. O Corinthians, ele, na televisão mostrou, acho que rifou 24 bolas dentro da área do Palmeiras contra 4. O Palmeiras, ele usou 4 vezes a bola aérea. O Corinthians usou 20, 22. Então, põe o Bocelli, que é um cabeceador nato. Olha, eu vou ler aqui. Você não deixou eu falar, né? Um favor, parece que calma um pouco, respira. Porque vai sobrar pro senhor também aqui. É pro senhor. Aqui, estamos segurando a onda. É pro senhor e pro rapazinho da ponta lá. Que é impressionante como vocês são parecidos em tudo. Barba, temperamento, sotaque. Moram perto da mesma região. Sotaque pode ser porque... Olha aqui, o Bião. Bião? E eu vou ler... Não é Biel? Não, Bião. E eu vou ler com a entonação de que ele está escrevendo. O Palmeiras não vira jogo há um ano. Um ano que o Palmeiras não vira jogo? Porra! Quantos jogos o Palmeiras perdeu? Aí ele põe 8 jogos. 8 jogos! Em um ano. Quanto desses jogos vocês sábios do jornalismo esportivo queriam que o Palmeiras tivesse virado? Qual é o time aqui no Brasil que quando sai perdendo consegue virar? Qual a frequência? Desses 8 jogos que o Palmeiras perdeu, seu Pascoal, um para o Boca, um para o Corinthians, um para o Cruzeiro, um para o Internacional e um para o São Lourenço. Ou seja, não saímos perdendo para qualquer time da esquina, não. São por times grandes. Agora, seu Pipinho, proponho o exercício inverso. Nesse um ano que o Palmeiras saiu ganhando, tudo isso são 4. Quantos times viraram o jogo em cima do Palmeiras? Mas repercute isso aí. Aí ele fala aqui, ó, calma. Mas o assunto é o Palmeiras. O cara foi bem. É justamente esses jogos. Então, façam jornalismo com responsabilidade. Aí, tá vendo? Não joguem informações aleatórias no ar ou fiquem repetindo o que os outros dizem sem terem esses dados verificados e comparados para dizerem que isso seja uma deficiência de time A ou time B. Da internet falou agora. Igor Bião merece, o cara foi bem pra caramba. Palmas. Eu não vou bater palmas. Palmas. Argumentou e jantou. Palmas. Agora o senhor pode responder. Agora eu vou responder. Quantos jogos os times viraram em cima do Palmeiras em um ano? O assunto é o Palmeiras. Então vamos. Então ele falou Palmeiras. Então o que aconteceu quando o Palmeiras perdeu pra esses times? Então ele tá certo. Quando o Palmeiras sai na frente, nenhum time consegue virar. Ele falou isso. O senhor Igor Bião, o senhor tem algumas coisas, o senhor é muito desconexo. Ele não ofendeu. O senhor é contraditório, né? O senhor é contraditório e desconexo. Ele ofendeu sim. Não ofendeu. Não, só estou dizendo, é só contraditório, continua o seu discurso, contraditório e desconexo. Quando o senhor diz, quem é que consegue virar jogo contra o Palmeiras? O senhor está falando, são 8 derrotas em um ano. É muito pouco. 8 derrotas em um ano. O senhor está todo esperneando por isso. O que é isso, cara? 8 derrotas em um ano é muita coisa. Ele não está esperneando, você está deturpando o que ele falou. Quem conseguiu? Ele está falando. Ele falou. 8 derrotas em um ano. Você não entendeu o que é? Você está louco, ele está elogiando. Ele está falando assim, o Palmeiras em um ano perdeu só 8 jogos. Isso. Não, você falou, então você não deu essa entonação. Não é que você tem essa mania de deturpar. Você sempre quer dar botar pressão. O cara argumentou bem, aí para variar você quer mudar e você está sem resposta. Fala você. Não, só uma coisinha. Você já falou errado. O Palmeiras sai na frente e nenhum time vira.
É isso que ele falou. É histórico isso no Palmeiras. É histórico. Quantas derrotas tem o Palmeiras? Ele falou isso. Vou explicar pra ele. Mas ele... Igor Julião. Não, fala você. Não é Igor Julião Bião. O Igor Julião. Bião. Só o seguinte, Igor Julião. O time do Palmeiras sai na frente e ninguém vira. Ninguém vira. 8 derrotas em um ano é muito pouco. Vocês estão querendo o quê? Responde, porque o Pascoal tem essa mania. Quais foram os jogos que ele falou? O Pascoal tem essa mania de que quando ele tá sem argumento, ele inverte tudo. O cara está... Não nada, o cara falou, não, cara. Pascoal, o cara está elogiando, falando que em um ano o Palmeiras perdeu apenas 8 jogos e quantos times que saíram perdendo o Palmeiras conseguiram virar? Nenhum time virou. É isso que ele tá falando. Não, agora ele fala que o Palmeiras, vocês falam que o Palmeiras não vira. Então se ele... Corinthians, Cruzeiro, Inter, Boca e São Lourenço. Corinthians perdeu o Campeonato Paulista. Boca perdeu, eliminado da Libertadores. Eliminado da Copa do Brasil. Internacional, eliminado da Copa do Brasil. Isso é a resposta, não a tua. Então assim, peraí. Isso sim! É normal você perder. Então, se pra você perder e ser eliminado tá legal pra caramba, continua assim. Porque um time com esse tipo de investimento é pra pegar esse tipo de jogo e se montar e se mostrar como um time que vale 120 milhões de investimento. Você não ouve? Não adianta nada você fazer uma série de vitórias que não vão levar a lugar algum, Campeonato Paulista, meio de tabela de brasileiro, e no jogo pesado você não ganhar e não resolver a parada que realmente interessa, que é ser campeão. Você tem que ter desempenho, como a gente cobra aqui, e ser campeão. Ter desempenho pra passar a vergonha depois em decisão em semifinal não serve pra nada, amigão. Não conta ponto pra ninguém. Então, de 8 derrotas, em 4 o Palmeiras foi eliminado. O desempenho do Palmeiras é de 50%, então, de efetividade mesmo com essas derrotas. Então não serve pra nada. Então pra que... legal, olha, só perdemos pro Boca, eliminado. Perdeu pro Inter, eliminado. Perdeu pro não sei o que, eliminado. Perdeu pro Corinthians, eliminado. Porra! É legal pra caramba, então, nossa, que valor pra caramba perder pra esses caras. Você jantou o Igor Baiano. Agora sim. Agora você foi bem. Se fosse o Igor Bião, pronto. Agora, eu cavava um buraco. Diferente do seu Pascoal, que ficou gritando, concordando com o cara, você foi bem. Agora, Igor Bião, o argumento do Pipinho te jantou. Mas não escreve mais não, Igor Bião. O telespectador, muitas vezes aí, ele tenta pautar o que a gente diz aqui. Primeiro, esse cara aí foi um baita bobo também. Quis bobo, o cara tá aumentando. Não é nada bobo. Não. Opa, lógico que é. Não. Peraí. Não é bobo nenhum. Acho que é. Não é bobo. Então guarda pra você a tua opinião. É óbvio que eu guardo. Então guarda pra você. Eu não ofendi ele. Você não ofendeu. A partir do momento que ele entra. Não é bobo. Você que tá em casa assistindo a gente, você que faz esse programa ter audiência, pode continuar mandando mensagem. Ninguém é bobo. Você não ofendeu ninguém. Não maltratou ninguém, fez um argumento, foi jantado pelo Pipinho, pronto. Não é nada bobo. Então, desculpa em nome do Fox Sports. Igor Julião. Igor Bião. Vamos ouvir o Filipão? Vamos ouvir, guarda pra você, mano.